Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do Sofá é Fácil Falar, o podcast que fala sobre tudo sem saber de nada. Eu sou o Will Bortoleto, o inimigo da CTPS. Estou aqui hoje com ele, o homem que ousou dormir na gravação do nosso primeiro episódio, Ralph Ricardo, o ex-funcionário do Papa, senhoras e senhores. O homem acordou. Sou eu. Muito bom estar aqui reunido, William. É um prazer inenarrável estar acordado, né? Por mais fácil que isso possa ser para as outras pessoas, para algumas é meio difícil. Exatamente. Cara, é uma honra tê-lo aqui. Hoje nós contamos com a ausência dele, o homem que ama, o homem com o coração disponível, o nosso querido Dandan, por motivos de força maior, se ausentou da gravação de hoje. E é isso, a gente vai fazendo um rodízio de quem aparece e de quem não aparece aqui. Cada semana falta um. Semana que vem provavelmente eu não vou estar aqui. É isso. Exato. Seguindo o padrão que estamos tendo, né? Só falta você faltar. Eu havia preparado uma introdução diferente, porque o Danilo se impressionou com o bom dia, boa tarde, boa noite da semana passada. Eu ia falar bom dia, buenas tardes e good night. Porque Desenrola. Poliglota da besteira, né? É isso. Além do várias merdas. Exatamente. E também ao apresentar o podcast, eu apresentaria como nós somos o do Sofá é Fácil Falar, o podcast que veio para substituir o Flow, que já está extinto nesse momento, né? Se você está escutando, depende de quando você escuta, né? Mas no dia 8 de fevereiro do ano de 2022, o Flow flopou, né? É isso, a data da morte, né? A data da morte é isso. Flopou mais do que esse BBB de 2022. E olha que pra flopar mais do que esse BBB, ele precisa de bastante, viu? Assim como a causa da flopação precisava... Olha, no Brasil, pra você se destacar por falar merda, você tem que se esforçar pelo menos muito, irmão. Não é fácil se destacar no Brasil falando merda, mas o Monark conseguiu. Ele conseguiu enfiar toda uma audiência que já estava acostumada com os delírios que eles falavam lá, mas ele tacou todo um planejamento de carreira dele por água abaixo por querer falar merda, né? Desculpa interromper, eu acho que é só o lance de querer lacrar, sabe? Pô, ele que é da polícia da lacração, né? Ele não gosta dessa coisa de ficar destacando por frases de impacto. Ele pecou nisso, cara. Ele, mais de uma vez, ele foi o emissor da merda. Foi isso, Ele já tinha tomado algumas flags aí, né, da vida. Já tinha perdido alguns patrocínios, mas dessa vez foi a derrocada final, eu acho, cara. Quem acompanhou durante ontem e hoje as redes viu que a debandada de patrocínios tem sido absurda, assim, durante o dia. Você vê vários tweets, várias notas dos patrocinadores do Flow metendo o pé, várias pessoas que já participaram já de episódios com eles, pedindo para que seja retirado do ar, que não quer ser associado com os caras. E veio, sei lá, acho que o anúncio final, assim, o último prego do caixão foi o anúncio do próprio Flow demitindo o cara, mano. Tipo, é isso, eu não sei mais o que esperar. Eu não sei mais qual é o próximo capítulo dessa história. E é isso, cara, é assim, é direto e reto. Eu sou suspeito de falar. Hoje, durante o dia, a gente ficou discutindo se a gente falaria ou não sobre esse assunto. Eu particularmente me dou muito fácil com isso, é uma coisa que pega muito pra mim. E, cara, não tem papo, é isso. O paradoxo da tolerância diz o seguinte, que você deve tolerar tudo menos o intolerante. É isso, cara, não tem papo com nazista, nazista bom tá morto. É de se espantar como que um cara consegue falar uma barbaridade dessa e colocar a culpa no líquido sagrado da cerveja. Foi mal, tava doidão. É isso, cara. Não, ele mandou um foi mal, tava doidão. Mas, mano, não foi... Eu não sei vocês. O William sabe dos meus foi mal, tava doidão, que eu já apliquei na vida, né? Mas é inconcebível você falar de algo que mexe com uma parte da história tão grande assim. E outra, é mais bizarro ainda que é um brasileiro querendo falar de algo que o país dele, por mais que tenha respingado, né, na época da Segunda Guerra Mundial,
tenha respingado em todos os países, mas que é uma coisa muito particular da Alemanha e que a Alemanha sofre até hoje com isso, mas que também não esconde nada do que aconteceu de lá. Tanto que, para quem quiser conhecer, a história está muito bem explícita lá, né? Os campos estão lá, memoriais estão lá, a história está lá para que tudo isso não se repita. Então, gente, quando começa com pequenos sinais assim, pode terminar com uma grande merda, como já aconteceu. Eu vi uma comparação hoje, provavelmente foi no Meteoro Brasil, dele falando sobre quando as armas foram liberadas nos Estados Unidos, quando tá na Constituição Americana o direito de ter uma arma, de se armar e se proteger. E quando essa lei foi criada, as armas, a tecnologia que existia eram de mosquetes, tá ligado? Uma arma que você dava um tiro e demorava 10 minutos para recarregar e dar outro tiro. E hoje você, com o direito de ter uma arma, você pode ter um fuzil, tá ligado? E é isso. A tecnologia não acompanhou a lei. E realmente isso hoje funciona assim. Se você der voz para esse tipo de atitude, para esse tipo de pensamento, hoje com a tecnologia da internet, por exemplo, onde um grupo pode se organizar muito mais fácil, onde as notícias e as informações podem se disseminar na velocidade da luz, assim, cara, você pode estar criando um problema maior do que a lei pode resolver. Essa é a real. Então, cara, é isso, pô, me dói falar, é um papo que, pô, aconteceu, sei lá, um dos episódios mais tristes da história da humanidade, e é horrível você ouvir um cara falar que não, eles têm o direito de, mano, não dá, simplesmente não dá. Expressei minha opinião de forma mais rude durante o dia com vocês. Eu perco a razão, a real é essa, eu perco a razão com esse cara, com esse papo desse cara, toda vez que for tocado nesse papo, liberdade de expressão é aquilo, né? Vai até onde não fere a vida do outro, é isso. Exato. Pô. Às vezes as pessoas querem tanto poder falar, né? Tipo, ter um momento de se expressar, que elas vão procurando meios que fogem da razão. E às vezes as pessoas, por querer ter uma versão dela própria, viaja tanto, que acontece como ele. Tipo, não é de hoje que ele vem falando coisas. Não, ele é profissional nisso aí. Ele já tem carteira assinada. Então, assim, de pequenas em pequenas, vai se ficando à vontade. E quando ele nem percebe que a gente espera isso, né? Mas, tipo, quando ele se deu conta, ele já tinha falado a maior barbaridade que alguém falou para um público gigante. O público do Flow, que é um público jovem, não, assim, jovem mais de idade, mas jovem, digamos assim, de consumir podcasts, né? Ou entrevistas assim de vídeo, porque acompanhando nos tweets da galera, muitos criadores de podcasts menores expressando a sua indignação, e a galera falando assim, poxa, mas você não pode falar assim do Flow, porque o Flow foi o alicerce de todos os podcasts que estão saindo. Então, tipo, nisso a gente vê que ele conheceu uma coisa dali e ele não tentou ver da onde que aquela coisa surgiu. Qual é a origem? Para ele foi dali para frente. Então por isso que esse pessoal tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que se expressa, porque não é como se só o Monark tivesse falado isso. Muitas pessoas nas casas que por motivos óbvios não vai chegar no meio de uma galera e falar essas opiniões esdrúxulas que eles têm de querer essa volta de um partido nazista. Porque muita gente tem, e ainda bem que tem, vergonha de falar isso em público. Mas quando eles conseguem ver pessoas que têm voz, pessoas que têm vez nas coisas que eles fazem, eles já começam a falar assim, opa, então não sou só eu. E aí, às vezes, uma pessoa que estava sozinha na casa começa a participar dessa comunidade, começa a achar mais pessoas que são do mesmo tipo de mentalidade infértil. E quando você vê, você está criando uma massa que esses anos todos que passaram serviram para que essas atitudes fossem
né, policiadas fossem relutadas, sendo afloradas agora. Então, assim, é muito triste ver uma pessoa que tem poder tão grande num veículo de comunicação falar uma coisa dessa, velho. Foi tipo, inacreditável mesmo. É isso, mano. Acho que ele deu voz pra uma galera que tava calada, sabe? Uma galera que tinha vergonha de sair da toca. E isso é perigosíssimo, mano. É perigosíssimo. Eu sinceramente fico profundamente chateado de ter ouvido, eu passei o dia todo bolado, assim, de verdade mesmo, porque e aí, qual que é a próxima página dessa história, tá ligado? Quem que vão falar amanhã? Porque 2022, o cara tá falando uma atrocidade dessa pra milhares e milhares de pessoas. O que vão falar amanhã, tá ligado? É isso, mano. Só lamento, só história triste. Poxa, a gente tinha preparado o melhor dos temas pra poder falar hoje, que era K-Caps e ASMR de teclado. Nossa. Mas infelizmente é isso, flopou. Tal qual Flow Podcast e Big Brother Brasil 22 flopou. Ambos flopados, mas mas eu acho também muito importante falar sobre isso, né? Não ter esse medo de falar que o cara errou, porque ele errou, velho. Por mais que você goste do cara, por mais que você simpatize, nossa, mas esses anos todos e tal, eu falo assim, então, gente, esses anos todos ele veio falando merda. E hoje ele estourou a champanhe. É isso, hoje foi a gota d'água, pô. Mais uma vez, citando o Meteoro Brasil, o Álvaro falou uma parada muito pesada hoje e eu acho muito real, que é quando há 10 pessoas em uma mesa e um nazista se senta junto a eles na mesa, há 11 nazistas numa mesa. É isso, cara. Não dá pra compactuar com esse tipo de papo. Não tem como você dar ouvido, dar lado. Mano, não tem como. Um partido político que tem como causa a extinção da vida de uma raça. Mano, poxa, se você é um jovem em dúvida da vida, cheio de questões, cheio de perguntas, só tenha isso em mente, parceiro. Não dá. Sempre que você coloca a vida do outro na outra ponta da sua opinião, a sua opinião tá muito, muito, muito equivocada. Nenhuma opinião pode ser maior que a vida do outro, né? Exatamente. Esse deveria ser o podcast da alegria, podcast da diversão, mas exatamente o que a gente fala, pô, do sofá é fácil falar, é isso. A gente tá aqui pra dar opiniões rasas, sem nenhum tipo de embasamento sobre todo e qualquer assunto, seja ele leve ou pesado. A real é que esse é um assunto muito pesado, muito chato, mas que deve ser falado. Pô, a gente tem que aprender com os erros e tem que falar da história para não se esquecer, para que ela não se repita. Porque é isso, o nazista é bota, não tem conversa. E foi muito legal também de ver como que as pessoas reagiram a isso, né? Então, famosos de diversos, tipo nosso mestre, ídolo maior, que nos fez nerdolas do seu chat, Casimiro, ele já postou a indignação dele, né? Que já tinha falado que o Monarca era uma merda, né? Hoje em dia ele só se provou. Teve os caras do Jovem Nerd que postaram o Nerd Office, que foi a viagem que eles fizeram aos campos de Auschwitz, que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção do que é falado. É muito fácil falar, né? Agora, quem conseguiu fazer uma visita até esse lugar, sentir a atmosfera pesadíssima desse lugar, pensa pelo menos 3 vezes antes de falar disso, porque é intragável, né? Então eu achei muito legal. Do mesmo jeito que a internet dissemina muita coisa ruim, muitas pessoas ruins se mostram, né, saem das tocas, eu acho que muita gente tá perdendo o medo de às vezes perder esse tipo de seguidor que tá tacando a cara pra falar mesmo, falando que isso é inadmissível, falando de algumas coisas que são meio que algumas pessoas pisam em ovos ainda, né? Mas que eles dão a cara, que falam a verdade e falam, gente, isso é muito errado e não tem como você pensar em defender uma coisa dessa. Tanto que os próprios... Porque hoje em dia o Flow começou, né, como um projeto dos caras, né, do Igor e do Monark, mas hoje em dia é uma empresa, né? Tem muitos
podcasts de lá. E o David Jones, que é um youtuber, um criador de conteúdo de games, né, de jogos, eles têm, junto com o Igor, o Flow Sports, que tinha uma entrevista marcada com o Zico, que prontamente, quando explodiu isso, o Zico cancelou a ida dele até os estúdios para gravar. E no aeroporto mesmo, o David Jones, voltando para casa, ciente de tudo que estava acontecendo, falou assim, galera, é inadmissível isso. E ele já mandou a letra. Antes dessa nota de que o Monark foi desvencilhado da empresa Flow, né? Ele já mandou a dele. Falou assim, olha, já falei pro Igor que se o Monark depois dessa ficar no Flow, eu saio. Então, tipo, eu acho interessante, eu acho muito legal, eu acho muito necessário que existam pessoas assim, que não tenham medo de dar a cara a tapa, como tá colocando um dos empregos, né, dele, pra poder falar assim, galera, não dá. Não tem como compactar com esse tipo de coisa, cara. Bom, o posicionamento de grande parte da internet, pelo menos da minha bolha, graças a Deus, foi completamente contrário às atrocidades que esse cara falou e fala, né? Eu confesso que eu não era um ouvinte assíduo do podcast, assim, pouquíssimas vezes eu parei pra ouvir, justamente porque o cara é reincidente, né? Tiveram outros episódios de barbáries aí que ele falou e eu procuro não ficar dando lado pra esse tipo de gente. E, cara, eu não sei quem mais tem a perder, sei lá, se o Flow tem a perder, sei lá, quem mais ali dentro nos estúdios vai sair prejudicado com o que esse cara disse, mas o posicionamento é extremamente necessário nesse momento. Pô, eu achei uma atitude corretíssima de todas as marcas que se manifestaram. É óbvio que rola todo o marketing, nem sempre é só por uma questão ideológica ou por uma questão de fazer o bom moço, grana, infelizmente ainda é o que voga, mas as pessoas serem vistas se posicionando, as marcas, as pessoas públicas principalmente, serem vistas se posicionando contra, é extremamente importante, justamente para tentar frear o efeito gigantesco que uma fala dessa pode ter na sociedade, na internet, na cabeça de uma galera que estava aí fazendo nada, né? Porque mente vazia é a oficina do cão. Você der espaço, e ele gosta de trabalhar, amigo, viu? Ele gosta. Se você der espaço, meu amigo, é isso. Eu podia estar como? Tá ouvindo barulho de tecladinho. Check, sossegadinho ali, pesquisando K-Caps que eu nunca vou comprar. Eu podia estar marcando o William em videozinhos de pessoas abrindo teclados que eu nunca vi na vida, mas que o simples pressionar de tecla já deixa o meu dia feliz. Eu não consigo entender muito bem isso. Tamo aí ouvindo um babaca falar babaquices. Cara, triste, mas infelizmente se lá vi. Hoje nós contamos com a ausência do nosso querido Danilo Abreu, que por motivos de mais um emprego que ele adquiriu, indo agora para 19 empregos. É uma máquina, né? Ele tá... depois eu vejo o site atual do Guinness, mas essa marca ainda vai ser dele. Ele tá lutando, viu? Ele tá lutando. Isso. O homem que trabalha e ama. É isso. O homem Só que ele só queria amar. Só isso que ele queria na vida dele. Encontrar alguém pra juntar escovinhas. Ralph, apesar do clima pesadíssimo e de toda a história triste, é um prazer inenarrável, um prazer imenso finalmente tê-lo aqui. Essa casa é toda sua, sempre foi. Eu, você e o Danilo formamos um time maravilhoso. A gente só não joga junto, a verdade é essa. Mas estamos sempre ligados por alguma coisa. Exatamente. A gente vai se preparando para se despedir. Eu queria que você deixasse seu recado final e que você deixasse suas redes. Bom, então, amigos desse podcast, não poderia terminar de outro jeito senão pedindo para vocês se informarem
muito bem antes de querer falar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, filtrar toda a informação que chega pra gente é muito bom, né? A gente tá vivendo numa época que já tinha, quando eu e o William éramos jovens, já tinha muita informação. Agora que os 30 já chegou na nossa fase, tem mais informações ainda. Então é sempre bom filtrar, é sempre bom dialogar. Se vocês não têm esse costume, porque esse podcast nasceu porque a gente conversa muito, né? Entre a gente conversa muito e é muito bom porque no menor deslize que um tem, o outro já vem e corrige, o outro já vem dar luz. Cara, não é assim, sabe? Se você vê mesmo por esse lado. Então é isso que eu deixo de mensagem para esse podcast, que é: se informem sempre para que vocês não passem umas vergonhas desnecessárias da vida, e deixando sempre claro que Monark só a bicicleta. As minhas redes, tanto Instagram quanto Twitter, é RalphLTH. LTH significando, claro, que Lighthouse é uma banda que ainda vai fazer muito sucesso. Não sabe quanto, exatamente. Mas ainda vai fazer muito sucesso. Tomara a Deus. Tomara. Senhoras e senhores, eu continuo sendo o Will Bertoleto, todo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. É realmente triste ter que falar isso hoje, mas busquem conhecimento, já diria nosso queridíssimo ET Bilu. Busquem o extraterrestre mais de boa que já visitou essa terra. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós somos o Do Sofá é Fácil Falar, o podcast que fala sobre tudo sem saber de nada. Um beijo e tchau. Do Sofá é Fácil Falar conta com o apoio de Catapulta Produções. Gravado e mixado nos estúdios lá de casa. Identidade visual por @_ o Júnior Lima. Até a próxima.